E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. E com vocês, Anderson Barros, aqui de volta a esta bancada nobre do podcast Caos Corporativo. É, você só trabalha, né, Anderson? Alguém tem que trabalhar, né, Amanda Costa? Eu falei isso pro Alberto no último episódio, ele ficou bravo, disse que aqui também é trabalho, meu. Ah, mas aqui é trabalho e é diversão também. Tá tudo bem. Mas a gente se diverte em todos os nossos momentos aqui na Escola do Caos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais esse episódio da temporada O Caos Responde. Hoje, para falar de histórias sobre assédio moral. Vamos lá! Bora lá começar então nossa primeira história enviada pelos nossos ouvintes e telespectadores. Aliás, você também pode enviar a sua, dá tempo. Manda a história do seu perrengue aí no trabalho, duvido que não tenha. Ah, tem muito. Meu celular bomba, viu, Amanda? Todo dia chega também. história aqui pra gente comentar no ar, aqui no Caos Corporativo. O duro é escolher, né? E aí, Muito. o que escolhemos hoje? Bom, a pauta do dia é assédio moral, né? Nessa temporada, o Caos Responde, que é um sucesso, inclusive, né, Amanda? É verdade. Sucesso de audiência. Pode conferir no Ibope aí. Bom, a gente tem aqui uma história, e eu vou falar de quem é. Não pode falar de quem é. Né, Amanda? Não, a gente mantém preservadas as identidades das personagens das histórias. Muito bem. Então, eu vou começar aqui a ler essa história que, ó, é de arrepiar os cabelos, os poucos que eu tenho, viu, gente? É assim, ó. Relato do ouvinte. No meu atual emprego, vi muita situação que pode ser nomeada como assédio. Gritos, humilhações públicas. Nossa, Humilhações públicas é forte, né? que horror. Preconceitos e etc. Recentemente, eu me vi como alvo. Fui escalado para representar minha chefe numa reunião com líderes de equipe. Uma reunião apenas para apontar supostos problemas em uma entrega muito importante. Um vice-presidente, né, aqui da nossa empresa, ou da empresa aqui do ouvinte, usou palavras pesadas e agressivas para falar do trabalho de diferentes colegas, inclusive do meu. Que horror, uma reunião dessa já é horrível, né? Uma reunião pra falar de supostos problemas, a pessoa já vai tremendo. Pois é. E ainda o chefe aí, o que era? Um vice-presidente? Um vice-presidente, Amanda. Falando esses termos. Meu Deus do céu, palavras pesadas e agressivas. Tô até com medo do que vem por aí, vai, Anny. Palavras utilizadas aqui de acordo com o relato do nosso ouvinte. Medo. Com certeza. Vergonhoso. Horrível, descreveu, né? Aí foi o que disse, né? O vice-presidente sobre um trabalho que, inclusive, havia sido bem avaliado internamente pela gerência e realizado com o máximo comprometimento dentro dos recursos disponíveis. Uma amiga, também na reunião, mas que estava online, me mandou mensagem dizendo que estava chorando após ser exposta. Outro colega disse que estava se sentindo injustiçado e a gente ia se comunicando, né, durante a própria reunião. Como assim, numa reunião de trabalho, uma pessoa chorando? Isso não deveria ser meta de nenhum líder, né, Anderson? Vergonhoso é muito feio, né, Que Amanda? horror, vergonhoso e horrível. E mais, né, o trabalho já tinha sido bem avaliado pela gerência internamente. Agora, isso nos mostra, Amanda, porque assim, muitas vezes a gente acha que essa pauta do assédio já foi bem tratada nas organizações. Imagina. Mas existem algumas indústrias que levam isso ainda como praxe. A indústria desse ouvinte aqui, com certeza, ainda tem muito disso, viu? Pois é. Vamos continuar então aqui da história do nosso ouvinte, nosso telespectador aqui do podcast Caos Corporativo. E ele segue. Optei por me calar na reunião, mas pedi uma conversa reservada fora dali. Muito inteligente, hein? Será que foi com o vice-presidente? Deve ter sido, né? Não, acho que foi com outro líder. Vamos ver aqui, ó. O choro estava entalado na garganta. Não daria para falar na hora. Eu não tinha consciência e não conseguiria falar com razão, entre aspas, ele coloca naquele momento. Após a reunião, compartilhei com a equipe a situação chata, mas deixei claro que sabia que todos tinham feito seu melhor. Ele tem um cargo de liderança, né, afinal. Que não deveríamos nos orientar por esse tipo de retorno. Saí da minha mesa, sufocado, chorei no banheiro por alguns minutos. Gente, você é líder?
Você consegue imaginar alguém da sua equipe indo chorar no banheiro por alguns minutos? Que coisa mais deplorável. Nenhuma empresa deveria admitir uma coisa dessa, né? Não, e é o seguinte, e certamente se esse vice-presidente tem esse tipo de atitude, é porque em alguma instância ele é validado, né? Essa é a pior coisa. Porque, assim, gente, é muito fácil. Se encontra um figurão como esse dentro de uma organização que faz isso com as pessoas, manda embora. E acabou. Embora. Agora, quando é um vice-presidente e bem possivelmente todo mundo na cúpula da empresa tá consciente e valida esse comportamento, aí é duro, né? É duro. Bom, vamos lá. Chorei no banheiro por alguns minutos, me recompus, encerrei meu trabalho horas depois e pedi uma conversa com meu gerente. Com calma e muita educação, expus meu desconforto e o desrespeito que havia sentido. Deixei claro que não admitiria esse tipo de comportamento, ainda mais numa situação em que acumulo a função do meu chefe sem ganhar por isso. Nada que é ruim, nada é tão ruim que não possa ficar pior. Que não possa piorar né? um pouco, né? Disse que não queria ficar preso no problema, mas queria entender como poderíamos mudar o fluxo de informação futuramente. Senti que o gerente não esperava a minha abordagem. Não sabia o que dizer para mim, mas ao menos entendeu minha posição e demonstrou concordar com ela. Foi o máximo. Mas não é muito também, né? Não é muito. O que você acha que ele deveria fazer? Mas aí eu acho que a gente tem um problema crônico, Amanda. Aqui, acho que não tem fórmula mágica, porque se é um comportamento presente e existente na alta liderança da organização, eu só posso ter uma certeza. Vai continuar acontecendo, a gente pode levar, né, as nossas reclamações adiante, mas assim, o certo mesmo a fazer é juntar prova a respeito disso e fazer, né, as devidas denúncias como um assédio moral. Mas aí vem aquele outro lado da história, né? E o medo de perder o emprego? Não, o medo de perder o emprego, né? Aquela ainda velha celeuma do mercado. Ah, não, mas processou a empresa. Sabe como é que é? De não conseguir uma recolocação em outro lugar. De não conseguir uma recolocação em outro lugar. E é uma verdade, a gente não pode colocar aqui o sol nessa peneira, né? As pessoas vão julgar uma atitude como essa. Sei lá, eu até agora, que a essa altura da história, não vejo muita saída, não. Eu acho que se fosse esse nosso ouvinte aqui, com certeza já estaria com o meu radar ligado para qual empresa que eu vou, viu? Distribuindo currículo. Mas segue aí, Anderson. Continua a história. Que não acabou ainda, né? Não acabou. Vamos ver o que deu isso. Olha só. Saí leve por ter reportado, mas fiquei por dias machucado, me sentindo violentado. Nossa, como é forte, né? É forte a história. A gente não consegue imaginar o que é esse sentimento. Eu acho que, assim, nesse nível, eu acho que eu nunca enfrentei nenhum tipo de assédio. Você já nesse nível, assim? Nesse nível, eu acho que não. Nesse nível, eu acho que não. Porque é essa sensação do ouvinte aqui, ó. Me senti violentado, questionado, ou melhor, né? Questionando minha própria sanidade, minha competência. Para além disso, comecei a refletir de maneira ainda mais intensa. Como lidar com um ambiente tóxico que te machuca constantemente? Você vai responder essa pergunta, Amanda, já vai se preparando. Como lidar com a sensação de estar refém ao emprego que te machuca física e mentalmente, enquanto não consegue novas oportunidades no mercado? Eu acho que no próprio relato do ouvinte ele trouxe a resposta, né? Em primeiro lugar, autenticidade sempre. Então, assim que possível, assim que ele acabou de chorar, juntou os cacos morais e psicológicos ali, ele foi falar com o líder dele e demonstrou como ele se sente. É claro que, como o Anderson falou, esse líder provavelmente não vai fazer nada com essa informação. Porque ele não tem nada para fazer, né? Vai fazer o quê? Vai pegar esse relato e vai lá na mesa do vice-presidente e vai falar, você não pode agir assim, não. Vai ouvir grito de novo. Vai ouvir gritos claro. E xingamentos de novo, né? É isso. E aí ele encerra dizendo, ainda tento encontrar os caminhos com resiliência e sem romantizar a dor. Imagina, você não tá romantizando a dor, não. A dor é grande mesmo, né, Anderson? E agora, além de enfiar um currículo debaixo do braço e sair por aí procurando outro emprego, o que essa pessoa pode fazer? Olha, Amanda, eu vou te falar que eu já vivi exatamente essa situação. Eu já vivi, assim, mas não foi tão intensa, mas de trabalhar com um líder tóxico. A empresa era até legal, mas o meu líder era um líder tóxico. E assim... Praticava assédio moral? Em algumas... Não, talvez numa menor dimensão, mas praticava. E assim, o que eu me vi de possibilidade foi o seguinte...
como que eu faço, né, o mínimo para me manter aqui. Eu não tinha naquela época alguma reserva financeira que pudesse me sustentar por algum período, então eu precisava daquela posição. Então o que eu fiz? E aí, assim, né, não tem bala de prata e foi o que serviu para mim, se eu puder compartilhar aqui com esse ouvinte. Eu entendi o que era o mínimo que eu precisava fazer para manter ali a minha posição e acelerei demais a minha busca. E eu lembro que nesse momento da vida, o que eu fiz foi mergulhar de cabeça no esporte, sabia? Então, minha história... Foi o período que você começou a correr? Foi. A minha história com a corrida começou aí. Eu precisava de alguma coisa que me trouxesse sanidade e que pudesse ocupar o foco, sabe? Para o problema não ficar o tempo inteiro na sua cabeça. E a minha história com a corrida começou aí porque aquilo me ajudava a olhar para outras coisas, me ajudava a ter mais foco em buscar novas oportunidades, falar com gente. Então, acho que são alguns pontos. É o que você está colocando na sua rotina para te ajudar a ficar mentalmente saudável. E 2, isso reforça a importância da gente estar o tempo inteiro em contato com o mercado. Né? Não adianta. A gente precisa estar o tempo inteiro, sabe? Testando a nossa empregabilidade. Porque tem gente que chega em algumas organizações, aí fala, tá bom, agora, né, é aqui. E aí acontece alguma coisa assim, você não tem nem pra onde correr, né? É verdade. É isso, autenticidade sempre, né? Eu falaria com o vice-presidente. Você falaria, Amanda? Eu falaria com o vice-presidente. Eu acho que na altura... Mas e se você hoje... Não, mas se você não tivesse grana, Amanda? Não, sim, é verdade. Eu acho que eu tô falando a Amanda hoje, né? Madura. Acho que a Amanda de alguns anos atrás não falaria. Mas eu acho que se a gente tiver uma posição de um pouco mais de maturidade, se a gente conseguir conquistar um momento de equilíbrio financeiro, puxa, que gostoso chegar e falar de um jeito equilibrado, obviamente, não se rebaixando ao mesmo nível, mas falando, eu acho que eu queria tanto ver essa cara de vergonha desse vice-presidente, porque esse vice-presidente precisa sentir vergonha de se reportar. Errado, né? Esse vice-presidente precisa sentir vergonha de se reportar aos seus funcionários dessa forma. Sinta vergonha de você mesmo. Você é um péssimo ser humano antes de ser um péssimo líder, tá bom? A gente pode mandar o link pra ele? Lacrei. Pode? Não sei quem é. Ah, que não pena. sei quem é, mas olha... eu só vou te dizer o seguinte, Anderson. Foram ajuizados no Brasil no ano de 2021, eu não tenho aqui na mão os dados mais atualizados de 2022, mas em 2021 foram ajuizados 52 mil casos relacionados a assédio moral e mais de 3 mil relacionados a assédio sexual, que tá ali, né? Tá tudo muito, muito parecido em todo o país. Então, essas violências, e isso daqui é o que foi registrado, né? Essas violências fazem parte da rotina de trabalho de milhões de brasileiros e brasileiras. Agora, esse é o ponto, né? E a gente não tem que se sentir mal se no momento de sair dessa organização, a gente for reportar esse tipo de atitude para os órgãos competentes. Eu acho que é nossa obrigação, sabe? Mas aí você falou do medo, né? Pois é. Eu acho que a gente tem que saber, tem que ter medo, tem que saber lidar. Organizações é o seguinte, sem medo, vambora. E só um último ponto, Amanda. Esse tema tá muito bom. Pera, calma. Que é o seguinte... Tem mais história. Eu sei que tem, mas eu quero deixar mais uma dica. E você falou a respeito dela, eu quero passar um marca-texto, sabe, no que você disse. Liberdade financeira é importante. Então é assim, sempre é importante a gente pensar no nosso fundo de reserva pra gente não ter que passar por esse tipo de situação. É verdade. Eu sei que é muito duro falar isso pra algumas pessoas que muitas vezes têm lá um recebimento mensal que é muito apertado, sabe? Mas na medida do que você puder, fazer ali uma reservinha financeira, um colchão financeiro que te dê liberdade de não ter que passar por momentos como esse, sabe? Que te fala, puxa, eu posso sair daqui e tenho tempo de me organizar, é importante, mas claro que isso depende do momento de vida de cada um, né? É verdade, Anderson. Bom, muito obrigada a esse ouvinte, essa ouvinte que compartilhou esse momento de tanta dor com a gente aqui. Tenho certeza que muita gente se identificou com isso. Espero que você encontre um emprego novo rápido e suma, desapareça da frente desse vice-presidente. A gente pode te ajudar, hein? Vamos te ajudar. Assediador, vamos sim. É isso. História número 2 do episódio de hoje. Amigos do podcast Caos Corporativo, olá! Eu sou Head e Partner de companhia líder em gestão de carreiras middle e high level. Histórias bizarras tenho aos montes. Manda pra gente. Manda todas. Manda todas. Mas ele diz, infelizmente, né? Pra mim, a mais memorável foi uma executiva desligada de companhia global e o C-Level que demitiu escreveu no termo de desligamento que ela havia sido demitida por ter escolhido ser mãe. Sabe caca que você remexe? Foi isso que aconteceu. Pelo amor de Deus. Há quanto tempo conheci essa história? Há apenas
3 anos. Inacreditável, não? Inacreditável. Completamente. Meu Deus do céu, tudo, mas para. Você sabe que muitas vezes é engraçado, né? Porque óbvio que isso vindo de um líder executivo dessa organização, né? Como foi o caso aqui de um C-Level, homem e tal, muitas vezes a gente pauta que isso é o comportamento daquela organização. E às vezes pode não ser, né? Às vezes é um infeliz de um líder que, sabe, o prego destacado? Será, né? Anderson? Será que uma empresa que tem uma cultura que abraça a diversidade, que respeita as mulheres, será que uma empresa que tem uma cultura como essa vaza um erro desse, um equívoco desse? Esse cara teria que ter sido demitido. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Por isso que... eu quero saber o final da história. Só isso. Mas ele saiu, não, ele reportou isso numa carta e que aconteceu. É só isso a história. É só isso que veio. Só veio essa indignação. Porque o C-Level, o diretor que demitiu a mulher, escreveu no termo de desligamento que ela havia sido demitida por ter escolhido ser mãe. Simples assim já diz tudo, né, Uma Anderson? tristeza. Mas assim, vamos lá. Da mesma forma que isso acontece e, assim, por mais duro que seja, eu acho que vai continuar acontecendo ainda. Hoje a gente, pelo menos, já tem algumas organizações, sabe? Que contratam mulheres grávidas, inclusive. Acho que nos últimos anos a gente veio vendo mais histórias como essa super acontecer, raro, né? Super raro. Eu conheci. Eu conheci, Quanto? inclusive. Umas 3? Assim, por aí. Umas 3 tá ótimo. Gente, sabia que só 54,6% das mães brasileiras de 25 a 49 anos, que têm crianças de até 3 anos em casa, estão empregadas? Segundo o IBGE, é pouco, né? É pouco, porque normalmente quem fica com o cuidado ainda é a mulher, né? E a Cato fez um estudo que mostrou que 30% das mulheres deixam o mercado de trabalho para cuidar dos filhos. E enquanto entre os homens essa proporção é 4 vezes menor, de 7%. Como é duro este negócio, né? Porque no limite, o papel e a responsabilidade pela criação de um filho é do pai e da mãe. Você sabe que em alguns países nórdicos, a licença maternidade é igual à licença paternidade? Porque o que deveria ser um benefício, que é a licença maternidade, acaba se tornando um problema para a mulher, um fardo, né? Porque a mulher é vista como, eu vou contratar, tá em idade fértil, vai querer ser mãe, eu vou ficar sem essa profissional. O que é um erro enorme, porque são 4 ou 6 meses e você vai ter de volta essa super profissional, inclusive transformada positivamente pela maternidade, que traz muita maturidade, e o homem se beneficia disso duplamente, né? Porque ele não tem essa licença, essa obrigatoriedade de ficar com a criança, o que deveria, para criar vínculos, inclusive, com esse bebê, com esse novo ser humano que chega na família, né? E ele, nesse período em que a par dele tá de licença maternidade, ele ainda cresce, né? Então, assim, é um duplo pênalti pra mulher aí. Mas você sabe que, assim, Amanda, hoje a gente não tem nenhum aparato legal, inclusive, né? Pensando em lei trabalhista e assim por diante, para essas coisas acontecerem de um pouco de maneira diferente. A licença paternidade foi estendida agora, 7 dias, 8 dias. Que era o menos e aí foi para isso daí. Era um negócio assim. Mas eu tenho amigos que foram pais recentemente, porque às vezes a gente acha, né? Pro homem tá super, super tranquilo, sabe? Mas eu outro dia tava conversando com um amigo que foi pai recentemente e tava, sofrendo demais pelo fato de ter que voltar a trabalhar. A mulher dele tava em todo um processo, sabe? De adaptação ainda. E ele fase de amamentação, é tão difícil, precisa tanto do pai. Eles não tinham suporte de família ou pessoas que pudessem ajudá-los. Olha, ele estava bem desesperado sobre o que poderia fazer, mas realmente não tinha nada para fazer, sabe? Tinha que trabalhar, o máximo que ele conseguiu foi contratar alguém, né, para ajudar a esposa, mas estava se sentindo péssimo com isso, mas também sem saber o que fazer, sabe? É um sofrimento, mas que provavelmente ele não levou para dentro da empresa, né? Possivelmente. Provavelmente. Agora, o que faz? Bom, nesse caso aqui, Anderson, é só lamentar mesmo, né? E é um C-Level, então
só lamento. E pra gente terminar em alto astral... Nossa, mas que mudança de clima, assim, mais repentina. Não, sabe por quê? A gente tava naquele... Eu tava quase chorando aqui. A gente tava... Ainda mais que falou de mulheres e tudo, eu tô quase chorando. Sabe o Tô Bonner? desesperada. O Bonner, quando acaba o jornal e a notícia é muito triste, que não toca nem musiquinha, aquele clima assim, Tava assim, pesado. Tava assim, aí de repente, bom, vamos lá, muda que de agora assunto, acabou. muda né? de assunto. Não sei o que é, gente, é que é tão triste. Eu não acompanhei a sua transição, Amanda. Desculpa. Não, vem comigo, porque a vida é dura, mas muitas vezes a gente tem que sorrir, apesar de tudo. Por isso eu escolhi aqui uma história 3. Mas dá tempo pra ainda, gente Amanda? encerrar. Ah, dá tempo, olha só. É bem rápida. Recentemente, num processo seletivo, perguntei a uma candidata como ela recebe um feedback. E ela me respondeu que recebe bem, pois é boa recepcionista. Meu Deus! Virei a chave ou não virei? Virou completamente. Esse episódio que era pra ser uma Coitada depressão de da episódio, moça, gente. viu, Que é gente? isso? Agora vida a gente também é precisa boa. falar com ela. A gente precisa explicar pra essa moça o que é, né? O feedback. Meu Deus do céu, viu? Bonitinha, tadinha. Não, e assim, e olha como isso é engraçado, né? Porque muitas vezes a gente acha que alguns conceitos desse nosso mundão corporativo já são tão consolidados, todo mundo sabe o que é, né? Mentira, não sabe, né? Mas é legal isso, né? Eu tô aqui brincando, achei super engraçado, mas você trouxe um ponto importante. Principalmente quando a gente fala dos anglicismos, desses termos que as pessoas acham chique falar, né? Feedback, né? Accountability, customer centricity. Gente, ninguém é obrigado a saber, tá bom? Fica a dica. Vambora, Anderson Bar! Mas tava tão gostoso. Chega, né? Semana que vem tem mais. É isso aí, até semana que vem. Fica com Deus. Não admite assédio moral, denuncia, vai embora. Um beijo, até Tchau. a próxima.